Meu nome é Eduardo dos Santos Duarte. Eu já tive ansiedade a ponto de usar 8 comprimidos de tarja preta, junto com bebida alcoólica, junto com outros calmantes. Isso, não tô falando de maneira isolada, isso foi tá? Sim, constantemente, com um único objetivo. O objetivo de sentir menos ansiedade. Se tu tem ansiedade, eu quero que tu fique até o fim desse vídeo. Porque esse vídeo, olha, nem considera isso aqui como vídeo, considera como uma conversa franca, tá? De amigo pra amigo, de irmão pra irmão. Independentemente se tu é homem, se tu é mulher, não importa a tua idade. Se tu tem ansiedade, por favor, tá? Eu te peço, por favor, fica até o fim disso daqui. Fica até o fim. Bom, a primeira coisa é que são tantos pontos, são tantos tópicos, mas enfim. A primeira coisa que eu quero comentar é que se em algum momento se deparar com uma pessoa falando que não tem mais ansiedade, por favor, preste atenção nisso aqui. Se em algum momento se deparar com uma pessoa falando que não tem mais ansiedade, só ignora. A ansiedade, olha aqui, a ansiedade é algo natural. Aqui começa uma nova perspectiva, porque a ansiedade é algo natural. Eu não tô falando aqui como professor, eu não tô falando aqui como mentor, como psicólogo, não, tô falando aqui como teu irmão, tá? A ansiedade é algo natural. Tu já, por acaso, já se deparou com alguma pessoa falando que tá curada de de ter se apaixonado? Por acaso ok, esse exemplo foi chulo. Mas tu já se deparou com alguma pessoa falando que tá curada da felicidade? Tá curada da tristeza? Não, porque a ansiedade é algo natural. A ansiedade é apenas uma palavra bonita para o estado de lutar ou fugir, que é ativado quando nos deparamos com alguma situação de suposta ameaça. Assim como ficamos felizes quando algo bom acontece ou quando ficamos tristes quando algo ruim acontece. Ficamos ansiosos quando uma situação supostamente perigosa se depara no nosso caminho. Então, tu nunca ouviu falar de uma pessoa que se proclama curada da tristeza. Tu nunca ouviu falar de uma pessoa que se proclama curada da felicidade. Felicidade, tristeza, alegria, ansiedade, é tudo farinha do meu pacote. Psicoeducação básica. Não tô te educando. Estou trazendo uma realidade, uma constatação. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se definimos a ansiedade como um inimigo, como eu, Eduardo dos Santos Duarte, fiz, eu defini a ansiedade como inimigo da minha vida. Cara, pra mim ali naquele momento, se eu vencesse a ansiedade, se eu me tornasse uma pessoa menos ansiosa, eu estaria realizado. Eu estaria completamente realizado na vida. Aconteceu, tá? Não me tornei uma pessoa mais realizada por isso, mas eu defini a ansiedade como o principal inimigo da minha história naquele momento. Na verdade, nem foi a ansiedade, foi o tal de tarja preta. Não uso mais tarja preta, tá? Mas naquele momento foi. Foi a tal da tarja preta. Só que isso daqui foi um grande erro que eu cometi. Primeiro porque é normal usar medicação. Segundo porque a ansiedade também é algo normal. Ter ansiedade é algo normal. Agora, uma coisa, assim, ó, que foi fundamental, partindo desse princípio de que a ansiedade é algo natural, transtorno de ansiedade generalizada já não seria algo normal. Ansiedade é algo normal. Mas partindo desse princípio, eu não vou deixar de falar da importância de Deus. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Nas minhas maiores crises, quando eu mais estive mal, quando eu chorava, quando eu berrava, quando eu urrava, eu ia orar.
Eu ia orar. Foi nesse período que eu mais orei na minha vida. Eu ia orar, eu dava um jeito de orar, me trancava pra orar. Eu orava o tempo todo. E eu sempre me sentia melhor. Sempre me sentia melhor. Quando eu achei que eu ia enlouquecer, fui orar. Quando eu achei, sabe, nos estados mais deploráveis possíveis, eu ia orar. Orar, conversar com Deus. Sabe? Expor o que eu estava sentindo para Deus. Então, imprescindível. Deus, imprescindível. Imprescindível. Passou, sei lá o que foi atrás, se foi um mosquito, não sei o que foi, mas é para confirmar. Imprescindível, tá bom? Imprescindível. Aí tu pode se questionar, ai Eduardo, mas não sou cristão. Ah, Eduardo, mas eu não acredito na Bíblia. Ai, Eduardo, vai orar, tá? Não cria caso, vai orar. Vai orar, só conversa com Deus. Só conversa com Deus. Só expõe a tua situação para Deus. É só isso, tá? Eu te convido para fazer. Oração. Orar. Tá? Deus, imprescindível. Foi imprescindível pra mim. E acredito que para todas as pessoas também é. Mas atividade física também foi. Na minha história, a atividade física ela foi fundamental. Por quê? Porque a ansiedade, ela sempre me gerou uma energia, sabe? Aquela tensão de... sabe? Aquela coisa presa. E treinar era uma maneira de pegar isso e converter em alguma coisa. Canalizar é a palavra certa. Era uma maneira de canalizar a energia. Sabe? Pianinho. Foi uma das coisas que eu mais usei. Treinar foi uma das coisas que eu, sabe, mais usei. Corrida, musculação, bicicleta. Foi uma das coisas que eu mais fiz. Em todo momento. Bem ou mal. E, inclusive, continuo fazendo. Porque eu sei que se eu não fizer, se eu não treinar, uns treinam por estética, cara. Muita gente treina por estética, isso é fato. E tá tudo bem, não cabe a mim julgar. Também já treinei muito por estética. E talvez eu ainda tenha objetivos estéticos. Porém, o bem-estar que o ato de treinar me proporciona, ele tá acima de qualquer ganho estético. Tá acima de qualquer ganho estético. Eu não poderia falar disso daqui sem falar de terapia também, cara. Terapia foi fundamental pra mim, fazer terapia há 4 anos. A terapia foi porque eu continuo fazendo. Fundamental, imprescindível. E aqui não cabe a mim entrar em detalhes sobre como que é uma terapia. Mas ela é fundamental, foi fundamental na minha história e é fundamental. Eu faço terapia com uma psicóloga incrível que se chama psicóloga Letícia Schiavon. Cara, é imprescindível, sabe? É imprescindível. Imprescindível. Atenção plena. Em vários momentos eu me peguei tenso, mesmo treinando, mesmo orando, mesmo fazendo tudo o que eu falei aqui. E notícias de atenção plena sempre me ajudaram. Sabe? Respirar fundo, de maneira consciente, prestar atenção nos 5 sentidos. 5 sentidos, né? 5 sentidos. Prestar, sabe? Atenção plena, mindfulness. Sabe? Prestar atenção no agora. Talvez isso tenha te despertado algum insight. Então, por favor, se inscreve aqui. Por favor, comenta um Tô Contigo Edu aqui embaixo.